Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira conversa aqui no Que Cresceu Ouvindo. E hoje a gente vai falar um pouco, no nosso primeiro encontro, sobre o conceito, ou então os conceitos sobre o álbum em si, o disco em si. Apesar de ser um espaço sobre a discussão de música brasileira, claro que eu vou apresentar aqui discos de música brasileira, ou no máximo de cantores estrangeiros que gravaram música brasileira, eu gostaria muito de começar falando um pouco sobre isso, que é uma das coisas que ao longo da minha infância, adolescência e hoje já da fase adulta, sempre me chamaram e chamam a atenção em relação ao produto pronto, ao disco em si. Principalmente hoje em dia, nesses tempos de streaming, onde muitas vezes a gente é apenas redirecionado pelo Spotify, pelo YouTube, a ouvir uma música de um disco, uma música de outro, a gente acaba perdendo um pouco a noção de unidade de construção dentro daquela obra, uma vez finalizada, né? Então o disco, o CD, enfim. Eu acho isso fantástico. Só rapidamente para lembrar sobre a música brasileira, uma das coisas que eu digo na introdução da minha dissertação de mestrado é que se nós perdêssemos todas as fontes do Brasil no século passado e só nos restássemos as canções, com certeza nós conseguiríamos reconstituir boa parte do país no ano passado. Então a música brasileira tem isso de ser um grande elemento de crônica do cotidiano, um grande elemento de registrar o circunstancial, um grande elemento de resistência política, principalmente nesses momentos como a gente passa hoje no Brasil, antidemocracia. Então a canção sempre foi uma arma. Há um compositor português que tem uma canção chamada A Cantiga é uma Arma, depende da bala e da pontaria. Então o José Mário Branco fez essa canção e inclusive eu escrevi um texto recentemente sobre isso para a revista Continente em Pernambuco. Mas enfim, voltando à nossa conversa, a ideia de discutir o álbum é muito interessante e há uma grande problemática hoje posta na mesa, que é a ideia de as pessoas perderem essa noção da construção coletiva da obra e acabarem descartando, de certa forma, o entendimento daquilo. Eu costumo muito fazer uma comparação com discos, com livros. Por exemplo, ninguém começa lendo um livro a partir do capítulo 7, do capítulo 10, do capítulo 9. As pessoas começam a partir da introdução, o capítulo 1, o capítulo 2 e assim sucessivamente. Então, essa é a minha sugestão, que à medida em que você resolva viajar no universo de um disco, de um CD, que você consuma-o, né, da primeira até a última faixa, pelo menos da primeira audição, e depois corra para aquelas faixas que mais lhe chamam a atenção, que mais você se emociona e que de fato mais lhe agrada. Afinal, o disco também é uma obra artística e tem uma história a ser contada. Não é à toa que boa parte dos discos, a grande maioria, traz consigo um título. Então, vários artistas lançam um disco, o disco tem um título específico e uma capa específica. Então a gente precisa se perguntar o porquê daquela capa ser daquela cor com aqueles elementos. E por que aquele disco tem aquele título. E por que as faixas estão dispostas naquela ordem. Então, essa é uma das coisas que muitas vezes a gente não se pergunta, nunca parou para pensar, mas que de certa forma existe uma ligação. E essa é uma das grandes belezas, por exemplo, de você ouvir o disco e tentar compreender. De certa forma, essa compreensão nunca será totalmente definida. Afinal, a graça da música, da arte, de maneira geral, é essa fuga e essa subjetividade. Mas, de qualquer forma, vale a pena a gente estar discutindo sobre esses elementos para que também a gente mantenha uma concepção minimamente crítica e feliz, talvez, sobre aqueles objetos artísticos. Gosto de lembrar sobre a produção que o Gilberto Gil fez do Ré Favela e do Ré Fazenda. Então, claro que há um objetivo em incluir esses prefixos Ré na palavra favela e na palavra fazenda. Eu lembro muito bem, né, da primeira vez que eu ouvi o Ré Fazenda e me chamou muita atenção duas faixas que dialogam diretamente com o título, que é Jeca Tatu e Lamento Sertanejo. Essas faixas fazem ligação ao modelo de fazenda, né? Ou pelo menos a algo que se relaciona às fazendas no sertão ou no interior do Nordeste, principalmente dos anos 50 e 60, enfim. E o modelo de fazenda do interior de São Paulo e da região do sudeste do país. Então, são canções que fazem alusões e que dialogam, de certa forma,
com o disco Refazenda. O disco também traz uma capa, uma contracapa e as disposições que, de certa forma, têm um sentido e a gente precisa ouvir o disco para entender o que desse sentido e assim levar para todas as outras obras que a gente consome. Para também não demorar tanto nesses vídeos que eu vou apresentar a vocês, eu trouxe um álbum para apresentar a vocês que eu acho, dos álbuns recentes, um dos que mais ilustra um pouco o que eu estou falando, que é um álbum chamado Traz Além, da banda O Terno. O Terno é uma banda que eu descobri recentemente e que eu considero uma das grandes bandas hoje em atividade no Brasil. Então o disco chama-se Atrás Além, é um disco, o vinil é duplo, o CD é simples, mas traz faixas que dialogam diretamente com o título do disco, Atrás Além. Então eu vou ler só algumas faixas para que vocês entendam. Tudo que não fiz, atrás, além, nada, tudo, volta e meia, passado, futuro, profundo, superficial. Ou seja, a antítese permeia o universo do disco e desde do seu título, do seu anúncio. Então, eu acho que é um disco que vale a pena demais ouvir e os elementos sonoros são fantásticos desse disco. E é uma das coisas que a gente vai mais na frente conversar, que é a ideia dos elementos sonoros. Então, o disco também traz elementos que são não verbais. A ideia da letra, ela não é unívoca. Então, quando a gente escuta o disco, a gente está tendo várias sensações que não são apenas causadas pela letra. E um dos maiores exemplos é a música Pintura Íntima, do Kid de Abelha, que tem aquele solo de sax do parararam, param, pararam. Muitas vezes a gente lembra muito mais do solo de sax do que propriamente da letra da música. Então, a nossa ideia hoje era conversar um pouco sobre isso, criar essa reflexão, para que a partir de agora a gente possa conversar diretamente sobre alguns artistas, músicas e discos de uma maneira sempre um pouco mais clara acerca disso, né? Lembrar do título da obra, lembrar da capa e lembrar das disposições das faixas, inclusive dos compositores que fizeram as letras, dos arranjadores, enfim, de todo o universo que permeia o disco, tá certo? Por isso que eu sou um grande fã dos discos, dos CDs e dos vinis, por causa dos encartes. Os encartes trazem essas informações que a internet muitas vezes não dispõe. Na maioria das vezes não dispõe precisamente daquelas informações. Então, espero que todos tenham gostado da nossa primeira conversa, do nosso primeiro encontro. Eu vou deixar aqui para vocês depois um link do disco do Terno. E, enfim, vamos continuar com essa conversa e no domingo eu libero mais um vídeo, tá certo? Valeu, galera! Se cuidem, lavem as mãos, ouçam música e lutem pela democracia, é claro. Beleza? Valeu! Na verdade eu sei que é muito cedo pra parar pelo caminho. Não vou ficar contente preso num final feliz. Se tudo se transforma